Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Obrigado aí, Lucas, pelo convite. Para nós da Inspire, do Grupo Schmidt, também é um prazer estar participando da primeira e maior imersão de polos do Brasil. E eu tenho uma missão aqui, realmente, eu agradeço, né, por esse momento, porque a gente sabe que depois do almoço é difícil falar, né, mas eu agradeço aí essa energizada que a gente deu aqui no pessoal. E eu tenho dois objetivos aqui bem claros para vocês. Que é trazer um pouquinho da minha trajetória, né? Então, são mais de 15 anos aí no EAD, e também, paralelo a isso, trazendo um pouquinho de como que era o marketing há esses 15 anos atrás, né? Então, como já foi dito... Opa. Passador. Conseguem passar aí? Voltar. Aí. Então, pessoal, nós temos então um grupo Schmidt Educacional, né? Ele é composto então, por uma rede de 7 polos da marca Unicesumar. E também temos a Inspire Mais Marketing Digital, que eu vou falar um pouquinho dessa trajetória para vocês. Então, me apresentando, sou filho de professores, tanto meu pai e minha mãe são educadores, né? Então eu estou na educação desde pequeno, né? Então andei muito pelos colégios à noite com a minha mãe, enfim, né? Então, venho respirando essa educação há muito tempo. Hoje, então, sou gestor de 7 polos, são mais de 8 mil alunos nessas 7 unidades, elas ficam aqui na região sul, tem uma unidade uma em Paraná, uma em Rio Grande do Sul e as demais em Santa Catarina, né? E em 2022, eu tomei por uma decisão de adquirir a agência que eu tinha parceria com o meu sócio, porque com ela eu entendi que a gente consegue cumprir um objetivo e um propósito muito maior, né? A gente, obviamente, tem uma visão muito focada em time, né? E eu tenho um propósito muito bem claro, que é buscar conectar pessoas que querem ensinar com aquelas que querem aprender. Então, a Inspire Mais me dá essa possibilidade, né, de trazer isso para o mercado. Aqui eu trouxe essa foto, são duas pessoas que me fizeram olhar diferente para os meus negócios. Uma lá em 2015, onde eu tive um olhar muito mais para pessoas, né? A gente entende, como já disse, da importância de a gente ter um time de alta performance conosco para a gente conseguir performar e entregar grandes resultados. E agora, recentemente, começo do ano, eu fiz uma imersão em São Paulo, né, onde eu pude estar aí 2 dias imerso com o João Branco, que foi ex-diretor de marketing, né, do McDonald's. Então, um cara que também trouxe uma mudança de visão de negócio para mim, que é foco em cliente, né? Então, eu tenho esses 2 pilares muito bem estabelecidos nos meus negócios, que pessoas, né, o nosso time e clientes são peças-chave para a gente conseguir performar. E aqui, então, como eu falei, 15 anos de história, tudo começou em 2008. Eu, nessa época, eu tinha 15 anos apenas, mas já ajudava minha mãe, né, no polo. Vocês podem ver ali aquela aí, a nossa estrutura antigamente, né? Tinha 2 negócios juntos, uma cooperativa de educação e a Sesumar, na época que era a Sesumar apenas. E o meu setor era esse do meio aqui. Eu fazia Senai, suporte e manutenção de computadores. E meu objetivo aqui era cuidar do laboratório. Mas, como a gente vinha falando sobre tecnologia, enfim, já ajudava nas transmissões das aulas, né? E aqui, não sei se tem alguém que tem polo há mais de 15 anos. Tem? Uma? Polos menos de 5 anos. De 5 a 10? É o restante, então? Menos de 5 anos, facilitar. Certo. Então, quem tem polo há mais de 10, 15 anos, a gente enfrentava muito ainda o problema de internet, né? Então, naquela época ainda era até a DSL, né? E quando a gente vinha para um link comercial, você conseguia 512 KB de internet, coisa que hoje realmente não rodaria nada, né? E para vocês terem noção, como minha mãe sempre foi muito apaixonada pela educação, esse aqui era o nosso cenário em 2008, 2009, mais ou menos, onde a gente tinha basicamente 76 alunos, e cada aluno tinha uma borboletinha com sua data de aniversário. Isso é bem coisa de pedagogo, né? Então, esse era o jeito carinhoso que tínhamos de recepcionar os alunos, e certamente naquela época, ainda 2008, 2009, o preconceito do EAD ainda era muito forte, né? Então, a gente tinha que quebrar muitos tabus. E para falar um pouquinho de como que era esse cenário lá naquela época, eu assumi em 2011 a operação. Nós tínhamos algo em torno de 260 alunos naquela época. Ainda nós estávamos nessa casa, que a gente ficou por volta de 4 anos.
E aí, quero trazer para vocês, vou fazer sempre esse paralelo, né? Um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho de como a gente fazia marketing, para a gente caminhar lá para o final da nossa palestra, a gente trazer essa conclusão do porquê que o digital hoje ele é essencial para a nossa captação, para a nossa fonte de matrículas, né? Então aqui, não sei se tem alguém que é designer ou algo assim, não joguem o sapato em mim, não me apedrejem, mas antigamente eram essas condições que a gente tinha de fazer mídias, né? Então era algo muito blog para jornal, enfim, revista. E naquela época também a gente tinha fonte escassa de recursos para investir em mídia. Então, 2010, 2012, eu lembro que a gente tinha algo em torno de 10 a 15 mil reais para a gente investir. E como a gente faz um processo que a gente tinha que matricular 250 alunos com 10, 15 mil reais? É algo, naquela época para nós já era bastante dinheiro, mas é algo que era quase que imaginável fazer hoje em dia com 10, 15 mil reais uma captação de 250 alunos. E aqui eu trago esse exemplo, todas essas artes aqui, mais quero chamar a atenção de vocês, isso aqui é uma faixa, ela é 3 metros por 50, e a gente com esse pouco recurso, nós imprimimos algo em torno de 20, 30 faixas na nossa cidade, e a gente ia em todas as portas de empresa, bater nas casas que ficaram ao redor, para ver se eles poderiam deixar a gente pendurar a faixa. Que não tinha custo algum para nós, era só o custo da impressão da lona, da faixa, e que com isso, a gente com baixo recurso conseguia fazer uma boa divulgação, né, focávamos nas maiores empresas da cidade, e com isso a gente conseguia, obviamente, chamar a atenção, né? E naquela época, como eu disse, estava ainda se iniciando o IAD e tinha muitas barreiras a ser quebradas. E a gente sempre olhava também de o que a gente pode fazer mais para chamar a atenção. Isso aqui a gente traz na época como um diferencial estratégico nosso, né? A gente pagar uma mensalidade do aluno no início do curso, ou quando ele adaptava a campanha, e uma no final. Então, a gente tinha esses nossos alunos rodando com esses carros plotados cerca de 1, 2 anos, com baixo custo de investimento, era uma mídia boa, né? Naquela época, a gente não tinha condições de fazer outros tipos de mídia. E, obviamente, que a gente, com muito trabalho, muito esforço, a gente chegou, então, em 2012, a 500 alunos, né? Essa foto aqui, eu tinha 18 anos, parece aquelas posições de vereador mirim, né? Mas aqui a gente ganhou uma placa realmente porque a gente, com muito pouco, numa cidade de 80 mil habitantes, para quem não conhece São Bento, a gente conseguiu fazer esse resultado de 500 alunos. E 500 alunos, naquela época, era uma quantidade boa de alunos. E aí, obviamente, a nossa operação começou a se tornar mais viável. Que talvez se alguém tem menos, ainda de 100 alunos, enfim, a gente sabe que hoje não é difícil se manter com uma quantidade baixa de alunos. 500 alunos já nos dava um subsídio para conseguir, obviamente, fazer alguns investimentos. E aí, realmente, a coisa começou a mudar. Buscamos uma nova estrutura, né? O pessoal falou que ficou um pouco grande essa fachada, mas realmente queria causar esse impacto. São 27 metros aí de fachada. E hoje, até hoje, a gente está em São Bento Sul nesse polo, né? Então, estamos há 12 anos nesse ponto. E isso nos fez começar a enxergar diferente o negócio, né? A gente saiu de uma casa pequena, fomos para uma estrutura grande, né? São 550 metros quadrados aí, e naquela época o IAD ainda era muito diferente. Os alunos iam assistir às aulas no polo, as provas eram impressas, os exercícios eram impressos, tinham que ir no polo fazer. Então, por exemplo, quem sabe que nosso maior número de matrículas sempre era administração e pedagogia, quando era quinta-feira, que é dia de pedagogia, a gente tinha 300 alunos no polo, né? E obviamente que isso a gente tinha que ter estruturas grandes. E eu sempre pensava que qual o diferencial que eu posso trazer para a minha marca, na minha cidade, e eu sempre olhava para o polo como uma referência. Então, se eu tenho um polo bonito, obviamente que o aluno vai levar isso em consideração. Então, nós do Grupo Schmidt sempre acreditamos, eu sempre acreditei que ter estruturas diferenciadas ia me trazer um posicionamento diferente nas cidades que a gente atuava. Aqui tem um pouco mais da foto da estrutura, né? Um auditório a gente fez grande, realmente, para aplicação de prova, eram quase 100 lugares que a gente conseguia se organizar, enfim. E aí chegou 2013, e obviamente eu, com um espírito empreendedor, tomei a decisão de querer crescer. E obviamente que crescer naquela época do IAD era uma tarefa difícil, não era simplesmente querer abrir polo, como tem uma facilidade maior hoje. Eu não digo que é fácil, é bem complexo, obviamente, mas antigamente não se existia o querer abrir um polo. E aí, na época, a Unicesumar tinha 54 polos, né, em 2013 até 2014. E, obviamente, que não tinha como abrir. Eu falei, poxa, quem é o parceiro que às vezes não está feliz com o seu negócio? Onde é que eu tenho oportunidades? E consegui encontrar Lages, que, quando eu assumi, era uma sobreloja no centro, bem pequeno,
mas naquele ímpeto de crescer, falei, olha, vou aportar um recurso, vou fazer um investimento alto, mas quero mudar para uma nova estrutura. E a gente fez esse investimento, e Lages teve um bom desempenho, obviamente, nos primeiros anos, e obviamente que a gente conseguiu ter um resultado bem expressivo. Mas, como eu falei, a gente começa a olhar para o marketing e entender que aquilo que a gente vinha fazendo, a gente continuava, eu imprimi as faixas de novo, levei para Lages, procurei as empresas, levamos até multa, enfim, porque em alguns lugares não podia deixar, mas tudo que a gente vinha fazendo, vinha dando certo, a gente também aplicou nesse polo. Mas, obviamente, que a gente tomou a decisão de fazer uma inauguração, convidar todas as autoridades, e aqui a gente até chamou os reitores na época das faculdades locais de lá presenciais, porque a gente sempre vê, a gente não olha para o mercado como algo como concorrência, tem espaço para todo mundo, e a gente realmente quis causar esse impacto. Tive a ilustre honra de receber nessa nossa inauguração em Lages o fundador da Unicesumar, o professor Wilson Matos, né, que hoje ele está como chanceler do Conselho da Vitro. Então, ele foi no nosso polo, ele e a sua esposa. Para nós foi uma honra muito grande. E não só fizemos esse investimento na inauguração, como também a gente precisava crescer, começou a fazer investimentos em outdoor. E quem investe em outdoor, ouve a palavra bissemana até chega a se arrepiar, não é mesmo? Todo mundo sabe que é caro uma bissemana, e a gente começou, de fato, a investir muito mais nesses processos seletivos. E aqui, pessoal, nós já tínhamos uma meta já bem desafiadora, e na época a gente recebeu um aporte de R$200 aluno meta. Então, se eu tinha uma meta de 500, eu tinha R$100 mil para investir no processo seletivo. E a gente que nunca teve essa quantidade de dinheiro para investir, falou, vou ter que investir, e aí a gente foi comprando mídia, porque naquela época era o que a gente de fato entendia que dava resultado. Então, foi investido muito em outdoor e tudo mais. Então, a gente não só outdoor, mas busdoor, tudo que é tipo de mídia off, a gente começou a aplicar e testar, né? Obviamente que em cidades mais interior funciona muito bem a rádio, esses flashes ao vivo que o pessoal vê no polo, tudo isso a gente fez, testou muita coisa e validou muita coisa também. E aí, nesse final ali de 2014, nós passamos a marca de 1.600 alunos, e eu fiz essa arte aqui para São Bento do Sul, onde a gente ultrapassou a marca de 1.000 alunos, e naquela época, como comentei, que não era algo, não tinha tanta a concorrência, não era tão simples abrir um polo EAD. Então, nós tínhamos 4 ou 5 unidades EADs em São Bento do Sul, como é uma cidade pequena também. E a gente, com esse número expressivo de alunos, a gente começou a incomodar até mesmo a faculdade presencial da cidade. Então, obviamente, a gente fez esse outdoor no sentido de agradecimento, porque o pessoal confiou muito no nosso trabalho, e assim a gente foi crescendo. Voltou para 2015, né, como as coisas vinham dando certo, os investimentos que a gente vinha fazendo teve o seu certo retorno. Aí também eu olhei para a rede, falei, onde é que tem outras possibilidades? E, com isso, numa reunião que eu tive lá em Maringá, na sede, o polo de Nova Vitória era um polo próprio, da própria bandeira, e era um polo também que estava numa esquina, numa localização não muito boa, não era privilegiada, dava até às vezes problemas de enchente, enfim, que agora recentemente, obviamente, Santa Catarina sofreu muito com isso. E a gente tomou a decisão, então, de também investir e ir para uma estrutura maior. Então, isso aqui é um polo nosso de 900 metros quadrados, era para ser um banco aí, e a gente decidiu investir também por conta que acreditávamos muito que esse fator diferencial de polo ia nos levar ao nosso resultado. E, obviamente, isso aconteceu, tivemos muito crescimento também nessa cidade, mas algo que eu quero frisar muito, e voltando para o paralelo aí de trajetória e marketing, que o resultado aí não vem sozinho, apenas se investir em mídia, não vai vir matrícula, a gente sabe que é um processo contínuo. E aí, obviamente, que a gente rodou muito, esses meus polos eles tinham uma média de 300 quilômetros de distância entre um e outro, então eu praticamente visitava todos os polos toda semana, então vivia na estrada, e isso nos fez, obviamente, enriquecer muito o nosso conhecimento, trazer muito aprendizado. Aqui tem várias fotos de ações, cidades vizinhas. Um exemplo aqui de Lages, nós tínhamos são 23 cidades que pertencem à região do Amures, né? E, obviamente, que a gente ia para quase essas 23 cidades, porque como ainda não tínhamos, obviamente, a quantidade de polos, que é a cidade de Urubici, depois já temos outras fotos do próximo polo, mas, enfim, né, a região da Serra Gaúcha também. Então, a gente rodava muito porque o pessoal de uma cidade como Urubici não tinha EAD.
Então, nós tínhamos um bom lugar para captar. E isso, antigamente, a gente fazia muito. A gente rodava até 100 quilômetros numa cidade para captar aluno, né? Então, isso aqui é o reflexo lá de 2015, mais ou menos. Aqui tem mais fotos. Eu aqui no dia do Enem, do ENAD, desculpa, mas do Enem a gente sempre faz ação também. Aqui era a festa do Peão em Lages. Enfim, tem várias ações, corrida lá de São Bento do Sul também. Então, eu trouxe essas fotos realmente para mostrar que aqui é uma ação que a gente fez de Natal, Natal Solidário. Nessa ocasião, a gente arrecadou mais de 2.000 brinquedos e distribuímos para as crianças carentes. Então, tudo isso, pessoal, é marketing. É a tua imagem perante o mercado. E hoje, muitas das vezes, eu ouvi o Lucas falando que ficou muito tempo preso no escritório, não saindo, não fazendo ações. Eu sempre defendo que, para a gente crescer, a gente tem que sair do nosso polo. Nós temos que conhecer outros polos. E eu sempre com esse desejo de conhecer, tanto que em 2015, eu já conhecia, dos 54 polos, eu conhecia 17. Fui visitar vários parceiros, porque eu sempre fui a favor dessa questão do benchmark, de trocar ideias, a gente construir algo junto, né? E aí, parece que tudo foi mil maravilhas, parece que tudo que a gente fez dava resultado, mas nem sempre a gente acerta. E a imagem que eu vou mostrar agora vai ser engraçado para vocês, mas sempre me dá um negócio ruim no coração, porque foi uma estratégia que eu fiz na época, né, onde a gente tem uma campanha interna no Sesumar, que é o Eu Indico, programa de indicação. E eu falei, como eu posso potencializar esse programa de indicação? Eu falei, olha, quais são os maiores desejos das pessoas? Casa, sem condições. Carro, nem pensar. Uma moto. Opa, uma moto cabe no orçamento. Eu pensei, eu vou colocar uma moto nos meus 3 polos e vou criar uma campanha, um motim, enfim. E eu pensei comigo, nossa, a gente vai bater 50% da meta com essa moto. Essa moto vai me dar ROI, né? Retorno sobre investimento. E não foi isso que aconteceu, galera. Aqui a gente foi entregar a moto. Essa aluna, nunca esqueço o nome dela, Ana, ela fez 4 indicações e levou a moto. Porque eu acreditava tanto, meu feeling era tão alto que a gente ia ter resultado, que a gente não colocou barreira, a gente não colocou gatilho nenhum, enfim, quem mais indicar levava. Foi até vergonhoso para nós, com 4 indicações, né? A pessoa está levando a moto aí. Mas, eu sempre digo uma coisa, tudo que a gente faz traz um aprendizado. A gente não pode ficar olhando, se lamentando pelo erro, às vezes é doloroso, como eu falei, hoje eu dou risada dessa situação também, mas eu sempre trago isso como um aprendizado. E sempre nas coisas que a gente vai tentar, uma estratégia diferente, algo, eu sempre falo que ele é válido para a gente conseguir tirar insumos e informações daquilo. E aí, obviamente, chegamos em 2016, a gente conseguiu chegar à marca de 2.200 alunos, e começou um movimento de expansão na nossa bandeira, na Unicesumar. Isso em 2016, então, como eu falei para vocês, nós tínhamos 54 polos, e tinha um processo de abertura de cerca de 60 polos, mais ou menos. E aí eu olhei para essa oportunidade e falei, olha, não tinha mais nenhum polo para abrir, enfim, o pessoal estava tentando abrir polo, não conseguia, era algo mais restrito, vou começar uma nova operação. E aí, pessoal, a diferença dos meus outros polos, que eu comecei um polo do zero, e eu vinha naquela metodologia, olha, cheguei na cidade, vamos causar um impacto, vamos para uma estrutura grande, e, obviamente, começar todo o trabalho. Mas muito da minha atuação até então era no feeling. Eu estava com vontade, eu estava querendo fazer. E aí a gente chegou em Caxias do Sul, o polo mais difícil de encontrar um imóvel, porque cidade grande, é a segunda maior economia do Rio Grande do Sul, só perde para Porto Alegre, é a principal cidade da Serra Gaúcha. E aí eu encontrei esse prédio. Esse prédio ele era de uma outra IES, né? E aí eles tinham deixado esse prédio e estava todo dividido por dentro, estava tudo já prontinho e tal, mas o aluguel era R$25.000. E eu falei, olha, confiava tanto no negócio, meu feeling era tão bom, eu falei, não, mas é só me doar um pouco mais, vai dar certo. E aí, pessoal, fechei esse contrato, começamos com uma equipe e, obviamente, as coisas não são tão simples. Eu amo muito esse polo, hoje é o nosso maior polo, né? Só aqui em Caxias são 2.800 alunos, mas nos primeiros 2 anos, a gente fez, na inauguração dele, no primeiro processo, a gente fez número menor de matrícula nos 4 polos do que nos meus 3 no ano passado. E, obviamente, né, isso trouxe algumas complicações.
A gente investiu nos 2 anos R$800 mil para manter aquela estrutura. Então, só de aluguel, vocês fazem a conta, são 300 mil praticamente aí ano, né? E uma coisa que hoje, se a gente for parar a pensar, é algo imaginável, certamente, né? Abrir um polo e ter um investimento, na época, via até mesmo como um prejuízo, né? E aqui chegou esse momento que a gente refletiu muito sobre o negócio. Aqui, obviamente, tive que vender carro para pagar décimo, enfim, mas, como eu falei, eu acreditava tanto no negócio, meu contador me orientou, olha, eu acho que é o momento de você dar um passo para trás. E aí, conversa vai, conversa vem, eu falei comigo, falei, olha, posso ir para trás, mas se for para pegar impulso, né? E, obviamente, bem naquele momento complicado que a gente estava conseguindo entrar no break-even, no ponto de equilíbrio, veio um marco regulatório, que todo mundo conhece, que trouxe a possibilidade para as IES em fazer uma expansão conforme o seu IGC, abrindo 50, 100 ou 150 unidades por ano. E aí, eu nunca me esqueço que o William Matos, que é o nosso pró-reitor, fez uma reunião com todos os parceiros, na época éramos em 37, se eu não estou enganado, e falou que o momento de crescimento era agora. Era uma oportunidade que quem embarcasse agora colheria os frutos no futuro. E, enfim, falei, olha, dependendo da proposta, qual vai ser as condições, estamos dentro. E as condições eram favoráveis, eram boas. E aí, desenhando, eu nunca me esqueço que eu cheguei a comprar 2 mapas, um do Santa Catarina, um do Rio Grande do Sul, para ver quais eram as cidades que dava para expandir, enfim. E eu fui com a proposta de abrir mais 11 unidades. Realmente, hoje em dia também, se for pensar, era meio coisa de louco, mas fui com essa proposta, me liberaram apenas 6, né? E a gente, nesse período de 2017, a gente abriu 6 unidades, e muitos duvidam, mas eu tenho foto disso, tem até a ligação que a gente fez em vídeo na época. A gente inaugurou os 6 polos no mesmo dia. A gente dividiu as equipes, porque eu não podia perder tempo, eu não podia deixar começar o processo seletivo para ir abrindo um polo, depois o outro, porque eu falei, eu vou estar perdendo matrícula. E a gente fez todo esse esforço, essa força-tarefa para conseguir abrir todos no mesmo dia, e aí começou essa jornada. Então, se eu já rodava antigamente com 3, 4 polos, agora com 10, eu quase não parava em casa. Mas me trouxe, mais uma vez, sempre um aprendizado muito grande, né? Então, aqui são algumas unidades, Mafra, Videira, Caçador, Canoinhas, Curitibanos e Vacaria. Eram todas cidades meio das meus 4 atuais polos. Enfim, a gente buscou fazer todo esse investimento. E aí nós tivemos ali no momento da convenção para 2018, onde que a gente pôde, tanto eu quanto a minha irmã, quando a gente abriu o Caxias do Sul, ela topou o desafio de ir para lá morar e tocar o polo também, né? Então, o trabalho aí no Rio Grande do Sul veio muito em conjunto da minha irmã, e a gente está nesse evento, nessa convenção nacional, onde aqui já estávamos em cerca de 200 e poucos polos, a gente foi chamado para falar um pouquinho dessa experiência, essa expansão, e na época eu era o gestor com maior quantidade de polos na rede, né? E aí, passada a convenção, eu sabia que tinha um desafio grande agora com 10 unidades. A meta, ela veio uma meta de 4 dígitos, né? E aí começou a coisa a ficar cada vez mais séria. E para isso, eu resolvi criar a convenção do Grupo Schmidt, porque eu entendia também que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente depende muito de um time. E eu sempre digo que, nesse momento, foi uma das maiores realizações profissionais da minha vida, porque foram 2 dias muito intensos com todo o time, que vai ter uma foto da galera aí. Então, como a gente está falando de marketing, o marketing interno também é super importante para a nossa organização. Não adianta a gente só expor, fazer o marketing externo, mas e o nosso endomarketing? Como que está o nosso time? Então, o marketing também permeia com relação ao nosso time e a gente buscar pensar em estratégias. Aqui eu creio, o Lucas falar na sequência sobre comissionamento, enfim, isso é super importante. Mas não só isso, pessoal. A gente enxergar cada colaborador na sua individualidade, cada colaborador com o seu objetivo de vida, o seu desejo. E isso tudo faz a diferença de você ter um time engajado. Claro, a gente sabe que isso não é fácil. Conversa com qualquer pessoa no Brasil inteiro, sempre a dificuldade vão ser pessoas, mas também elas são as soluções, a solução para o nosso negócio. Então, a gente cuidar bem do nosso time, eu acho que é um fator, não digo como diferencial, porque isso todo mundo tem que ter, de fato, mas a gente conseguir atuar nas individualidades acaba sendo um diferencial competitivo para o nosso negócio. E aí começa, voltando à história agora do marketing, passa para agora fazer um híbrido de tanto
pegando o link até de cursos híbridos, a questão do marketing com a questão do desenvolvimento da trajetória que a gente teve aí. Então, o Unicesumar 2018 lançou os cursos híbridos, e o que era diferente para nós até então? Nós matriculávamos, tinha 40, 50 cursos, e se fizesse uma matrícula num curso X, iniciava o curso. Agora não, a gente tinha um desafio novo, que era formar turma. E isso era algo muito complexo para nós, porque a gente atuar muito nas especificidades de um curso era algo que a gente não tinha talvez tanto conhecimento. E aí começou o marketing digital. Então, quando começamos com o marketing digital, em 2018, era ainda algo que a gente não tinha tanto conhecimento, era uma coisa um pouco nova, talvez alguém já fazia antes, mas para nós foi um pouco novo. Mas aí também nasce a Inspire. Primeiramente com um objetivo muito claro, atender os meus polos, a gente olhar para a rede da Unicesumar, que já contava aí com cerca de 500 unidades, a gente explorar essa rede que já tem relevância, já tem conhecimento, e foi aí que a Inspire Mais nasceu, né? E aqui, como eu fiz um recorte de 2008 para 2012, aqui também eu tenho um recorte de 2018 para 2023, eu vou encurtar um pouquinho a história da trajetória, mas aqui a gente conseguiu ter uma alavancagem, um crescimento muito bacana. Ali em 2020, quando a gente começou com a pandemia, obviamente que é uma coisa muito ruim, obviamente, mas para os negócios digitais teve a parte positiva do crescimento dos negócios, e a gente começou a escalar. E não só mais no Unicesumar, a partir de 2020 a gente já começou a atender o mercado educacional como um todo. Mas nesse momento que a gente teve pandemia, foi também um momento que eu, Andrei, busquei me capacitar, entender mais do marketing. Aqui eu entrei mais como uma pessoa para olhar para a parte administrativa, jurídica, organização do negócio. Mas daqui para frente eu comecei a estudar e entender que para a gente dar certo no cenário de marketing digital, a gente tem que trazer alguns conceitos e alguns pilares para nos suportar com relação a isso. E aqui vem o que a gente hoje colocou como nossos pilares na Inspire Mais, que se a gente não tiver um olhar para vendas, marketing e tecnologia, a gente não consegue muitas vezes tracionar. A gente pode ser muito bom em vendas, e eu sei que a gente tem conversa com vários clientes, vários amigos meus têm polos também, que são muito fortes de captação. Mas quando a gente olha para a parte de tecnologia, ele não tem ainda uma força tão grande, não tem um conhecimento tão grande da área. Ou até mesmo, ainda ele não investe tanto em marketing. Claro, todo mundo faz um investimento hoje, seja impulsionamento também, enfim. Quando a gente fala de marketing, tem várias estratégias, né? Eu não vou meter aqui em todas elas, mas muitas vezes você pode ser forte em um, não ter o complemento um do outro, você pode trazer resultado momentaneamente, mas é muito difícil trazer consistência. Porque, às vezes, você vai pegar um time muito bom, mas daí saiu aquele teu melhor matriculador. Aí, obviamente, o resultado do polo vai cair. E quando você não tem um aliado com a tua gestão, a parte da tecnologia, sair um comercial bom, muitas vezes você não vai conseguir dar continuidade àquela base de leads que ele atendia, né? E por isso, obviamente, a importância de um CRM, né? E esses são os pilares que a gente buscou desenvolver para, de fato, buscar ajudar todos os gestores aí a nível de Brasil. Já passaram mais de 1.500 negócios conosco, né? Atualmente, a Inspire, como foi dita, nós somos a maior agência de marketing educacional do país, com clientes ativos na nossa base. E a gente conseguiu olhar para esses 3 pilares e desenvolver cada um deles. Então, hoje, o cliente, obviamente, que está conosco, a gente busca desenvolver tanto a parte de tecnologia, a gente entrega hoje um CRM, a gente faz toda essa parte de construção de dashboards. A gente tem um pilar muito forte hoje, que é a transparência, porque sem dados a gente não consegue medir. E, obviamente, a gente olha para essa questão do marketing, que é o nosso principal know-how. E aí, pessoal, não adianta a gente falar de marketing digital se a gente não olhar para uma estruturação, para um funil, né? Sei que todo mundo já ouviu falar de funil de venda, funil de captação. Mas aqui a provocação que eu faço para vocês. O time de vocês tem a noção do como é o funil de captação? Do polo de vocês, do negócio de vocês? Por exemplo, se eu tenho uma meta de fazer 1.000 matrículas, a gente hoje tem uma noção clara, o teu time tem isso claro, de quantas pessoas tem que trazer lá em cima no funil para conseguir ter essa conversão? E isso é o que a gente vem trabalhando, porque se não tiver essa clareza, até mesmo você quebrar a meta do teu polo, trazer um funil individual para cada colaborador, podendo sim pegar aquele que tem mais destaque e trazer uma meta maior, mas isso aqui a gente começa a falar sobre dados e a gente começa a olhar para objetivos estratégicos. E aí a gente vai
trazer foco e recurso para, de fato, onde a gente consegue mensurar. Então, ter uma estruturação comercial e ter um CRM bem alimentado vai nos trazer segurança quando a gente recebe a nossa meta. E isso é o que eu venho conseguindo fazer, obviamente, nos meus polos. Então, aqui eu trouxe para vocês 2 prints dos meus dashboards aí de campanhas. Esse aqui são processos de maio até outubro, os 2 processos que a gente chama de 53, 54 lá no Sesumar, onde a gente conseguiu aí bater as 2 metas, uma 105%, outra 110%. Na somatória, a gente fez aí 2.303 matrículas, né? E aqui, opa, quem falou? Não. E aqui, pessoal, eu consigo ver a individualidade, o percentual que cada meu polo entrega, qual é a participação de cada um na meta. Depois vai ter um próximo slide onde a gente consegue mostrar o ritmo, o gap e assim por diante. E se eu clicar, por exemplo, no polo de Mafra, ele vai me trazer os dados de Mafra. E isso que eu falo é que todo gestor deveria de ter na palma de sua mão. A gente conseguiu analisar dados, porque senão a gente vai muito pelo feeling. E eu atuei até 2017 pelo feeling e não digo que eu perdi dinheiro, porque é aquilo que eu falei para vocês. Eu acredito que todo dinheiro investido nos traz um aprendizado. E eu busquei aprender que sem dados eu não posso ter tomado decisão. E por isso que hoje, não só para os meus polos, mas como também na Inspira, a gente só se baseia por dados. A gente tem hoje núcleo de inteligência, a gente tem um setor de desenvolvimento interno, porque eu acredito tanto nisso que a gente quer cada vez mais auxiliar os polos de Brasil afora, as IEs, a gente tem vários clientes que direto são mantenedoras, para de fato trazer isso para a operação na ponta. Porque a gente tem muita mantenedora que não está olhando para a ponta, que é quem faz o trabalho, que é quem matricula, quem é que está lá embaixo de sol, pegando lead. Recentemente tivemos o Enem, né? Então todos os times talvez de vocês foram para a rua captar, e esse é o pessoal que faz a diferença. Então muitas das vezes as IEs não têm esse olhar de como eu posso ajudar mais ao nosso parceiro na ponta. E a gente busca tentar dar essa visão ali para o parceiro na ponta, né? E aqui, pessoal, eu quero que você atenha, não tanto aos números, enfim, mas eu trouxe realmente para exemplificar isso. Hoje, pessoal, 44,5% dessas 2.303 matrículas foram realizadas através do marketing digital. Então, hoje, quase que 50% da minha captação é marketing digital. E aqui eu venho para concluir a minha fala hoje para vocês, um pouquinho do conhecimento que a gente quis trazer, que o marketing digital ele veio e ele, no meu negócio, já é um canal essencial e ele é o principal canal de aquisição de alunos. Então, a gente traz isso como, de fato, um olhar para que quem às vezes não investe, começar a ter um olhar para ele. Mas vocês viram que, como mencionei, de 19 a 23, a gente estudou muito o mercado, a gente buscou se qualificar, atendemos diversos segmentos e clientes. Segmentos, quando eu falo, sempre foi educacional, mas a gente hoje tem desde creche, escolas infantis, enfim, cursos de idiomas, profissionalizantes. E quando a gente consegue olhar para esse tipo de número, e esse aqui são dos meus polos, tá? Por isso que eu posso trazer aqui para vocês, de 1/1 até dia 16 do 10, a gente captou 4.457 leads, ao custo médio de R$ 13,86, investi nesses meus polos R$ 61 mil, tive 954 matrículas, o que me representa 45% das 2.300 matrículas que eu realizei no processo de maio até outubro. E aqui eu consigo olhar por polo meu. Então eu tenho um polo meu que tem um desempenho de conversão de 36%, como é Canoinhas. Minha média ficou em 21%. Essa é a conversão do lead gerado para a matrícula, né? Mas quando eu olho para o volume de matrícula, baseado na meta, ele representa 44,5%. E outro detalhe que eu quis trazer para vocês, que é muito importante, e a gente está com um papel muito grande de trazer esse olhar, essa educação para o mercado educacional, de como que o marketing digital pode impactar os seus resultados. Eu trouxe esse número ali, pessoal. A minha média desses alunos, desses 4.454 alunos, a média de conversão, o tempo médio de conversão foi 35 dias. Então, quer dizer que, na média, o meu aluno eu gerei o lead, por exemplo, hoje, dia 24, gerei o lead hoje, ele levou até 35 dias para converter. Eu tenho polos que essa conversão vai para 17. Poxa, mas todos os leads vão demorar todo esse tempo para converter? Não, a grande maioria talvez vai converter naquela semana,
Mas não existe você iniciar no marketing digital hoje e já ter matrícula amanhã. É uma construção. Eu levei 4 anos para conseguir chegar nesses números. Então, o que é importante, o que eu gosto muito de frisar, é que é um processo de evolução, é um processo de aprendizado. Aqui, beleza, vocês podem ter uma visão diferente, mas e a equipe na ponta, que vai tratar os leads, que vai atuar no CRM? Eles têm a cadência do trabalho, a rotina, a noção de como que tem que fazer, e isso é o mais difícil, pessoal. Conseguir conscientizar o time para que a gente, em conjunto, atinja um objetivo. E como eu tenho, talvez, aquele cara que entrou dia 1 de janeiro e converteu dia 10 de... levou 10 meses na minha base para converter. Quer perguntar? Microfone aqui, por gentileza. Ah. Fica todo mundo junto, um call center? Se a minha operação tem um call center? Todo concentrado em um lugar e você distribui aquele call center que faz as matrículas para você, é isso? Não. Eu tenho ao todo hoje, são 27 pessoas no meu time comercial, distribuído nesses 7 polos, mas nós estamos com um piloto testando muito essa questão desses leads. Quando eu encontrei essa informação que o tempo médio leva 35 dias para converter, eu peguei toda a base que eu gerei de 2022 e eu botei 2 pessoas só para aquecer essa base. Sim. Tinha mais de 3, 4 mil leads lá dentro. E eles começaram a aquecer, disso já levantou mais de 200 oportunidades e disso já saiu mais de 27 matrículas de leads que eu gerei há 1 ano atrás. Né? Então, hoje, respondendo a tua pergunta, eu tenho um projeto que a gente está iniciando com uma tratativa de leads mais antigos, mas a minha equipe comercial toda está no polo hoje. Não tem um call center. Cada polo com seu comercial. Oi? Cada polo com seu comercial. Perfeito. A gente tem sempre de 2 a... Tem polo que tem os 7 comerciais, que é no caso Caxias do Sul. Só Caxias tem uma meta de 900 e poucos matrículas. Né? Tá bom. São 500 mil habitantes. Né? Então, pessoal, o que eu quis trazer para vocês é um pouquinho de que, com a informação, com dados, a gente consegue tomar melhor decisões. Né? Então, isso me trouxe muita clareza para o meu processo comercial. E a gente começou a desdobrar alguns testes e algumas ações também. E outro detalhe importante, pessoal, no marketing, é sempre bacana vocês irem com esse conhecimento, se vocês forem investir, que o marketing ele é teste. Não existe uma receita de bolo. Eu tenho Canoinhas, na cidade de 35 mil habitantes. 50. Curitibanos, que é 35 mil habitantes. A estratégia que eu uso para Laje é totalmente diferente para curitibanos. Então, essa personalização, esse olhar individual para cada praça, ele é muito importante. Então, como eu disse, não existe uma receita de bolo pronta que você vai chegar e aplicar. Então, vai ser vários testes e validações. E isso nos trouxe, obviamente, para o momento atual. Como eu falei, a gente aplica isso com consistência. Atualmente, essa é a minha meta, 3.554 nos meus 7 polos. Né? Estamos aí com uma performance de 16%, 112% do ritmo. Então, nós estamos ali entre os gestores ali, que a gente chama de G1 na Unicesumar, disputando os primeiros lugares ali no ranking. Né? Fiquei bem feliz de saber que entre ontem e hoje foi mais de 80 matrículas, já passamos e quase chegamos em 700 matrículas. Então, o time realmente consegue ter uma análise de performance. Então, tudo isso... Essa meta sua é mensal ou é por módulo? É por processo. De agora, de outubro até março, essa é a minha meta. E a sua matrícula é boleto pago? Ou é só assinatura? Não, boleto pago. Isso mesmo. Então, o que eu quero trazer com vocês, pessoal, como eu mencionei, com dados a gente consegue ser mais objetivo. E para encerrar aqui, trazer então que hoje a minha principal fonte de matrículas vem do digital. E aqui eu quero trazer alguns conselhos para vocês. Né? Primeiro, pessoal, nunca deixe de fazer ação externa. Né? A gente sabe da importância que ela tem para nossas cidades. Então, quando eu sempre venho falar sobre digital, eu venho falar que o trabalho que todos os polos fazem não pode ser descartado. Às vezes tem pessoas que estão abrindo polo agora que querem investir no marketing digital e ponto final. Mas para você ter uma relevância no município que você atua, é importante sim ter o relacionamento, participar seja da CDL, associações empresariais, enfim, estar na rua, estar participando de ações que de fato vão te trazer relevância, porque assim o candidato na hora de escolher não vai apenas olhar o valor ou olhar algumas características, vai levar o contexto como um todo. Né? Outro ponto, treinar constantemente o seu time. Isso é fundamental. Às vezes a gente tem um colaborador nosso que já está 13, tem colaboradores de 8 anos comigo,
que se eu não treinar eles pelo menos 2, 3 vezes no ano, ele vai baixar o rendimento. Então, é o nosso papel estar olhando para o nosso time, buscando incentivá-los, porque sem eles a gente não chegaria a lugar nenhum, né? Muito difícil alguém que faz tudo sozinho. Por gentileza. Andrei, uma pergunta que eu tenho é referente, quando você fala em marketing digital, quando tu fala da tua empresa aí, vocês criam todo o material, vocês fazem todo o impulsionamento, a tua equipe que faz isso também, tua equipe de vendas, quem faz isso? Legal. Já pilotamos algumas coisas de buscar olhar para fazer a conversão também, mas isso acaba não dando muito certo, porque cada OIS tem as suas particularidades. Então, hoje, a Inspire Mais, ela tem um time de cerca de 60 pessoas, espalhado pelo Brasil inteiro, né, que a gente faz toda a parte de tráfego pago. Né? O que é o tráfego pago? É a gente buscar levar a tua marca para a internet, seja através do Google, seja através do Meta, que é Facebook, Instagram. Né? Agora a gente tem o TikTok também entrando muito forte. Então, o nosso papel é levar a tua marca para o teu público-alvo. Né? Então, a gente vai fazer estratégia para conhecer quem é teu público, olhar para a segmentação desse público também. Então, o trabalho hoje que a Inspire faz é de trazer leads e potenciais de conversão, obviamente, para o teu time comercial. E aqui, já que você me abriu esse espaço, uma coisa que eu sempre comento, que se tiver alguém que traz num pitch de vendas, que entrega lead qualificado, eu sempre gosto de trazer isso, e depois, quem for me seguir, vai ver que eu falo muito sobre lead qualificado, que lead qualificado não existe, galera. Lead qualificado, eu sempre coloco que é o time comercial que qualifica. A gente vai buscar pessoas que têm interesse no teu produto, porque ela viu uma propaganda da tua faculdade, da tua IES, enfim, quer saber mais informações sobre aquilo. Mas vai do teu time comercial qualificá-lo aquele lead. A gente não sabe em que momento de compra que ele está. Saiu uma pesquisa um tempo atrás que o tempo médio de conversão para o ensino superior é de 6 meses. Então, pense só, como a gente vai entregar um lead que ele vai basicamente já fazer a matrícula se a gente não conversou, não se relacionou com esse lead. Então, por isso que eu falo da importância da tecnologia, ter o CRM, onde a gente vai colocar aquelas informações. Eu trouxe os dados para você, dos meus polos. O meu tempo médio é 35 dias. Então, é 35 dias que eu me relaciono com aquele lead. Né? Então, isso é muito importante. E, obviamente, que treinamento do time é algo fundamental. E, obviamente, eu acho que uma das principais conclusões e que eu tenho uma bandeira muito forte na minha gestão é que sem dados a gente não vai conseguir levar a lugar algum. Né? Então, a gente consegue ter segurança e confiança para onde a gente está indo. Mais uma pergunta ali, por gentileza? Oi, Andrei, tudo bem? Tudo bem. Uma dúvida, com esse material que você faz de captação de formato online, qual é a devolutiva, quais são os canais que você faz contato com esse material? Como que a gente busca esses candidatos na internet? Não. Depois que você recebe esse material, quais são os meios de contato que você mantém? WhatsApp, ligações, e-mail, qual é o formato? Então, a gente busca atuar em todos os canais. E uma coisa que eu fui falar com o meu time e provoquei eles muitas das vezes a gente atende mais pelo WhatsApp porque a gente prefere ser atendido pelo WhatsApp. Ou às vezes, sempre falo que a pandemia também deixou os comerciais preguiçosos, que ninguém quer mais ligar para ninguém. Né? E o que eu vim falando para o time você já perguntou para o candidato como ele quer ser atendido? E a maioria das vezes as pessoas não sabem como a pessoa quer ser atendida. Então hoje a gente dá todas as opções, até mesmo um Meet, se for o caso, de fazer uma reunião com um aluno. Né? Então hoje a gente tem que pôr política e o que a gente traz treinamento para o nosso time de comercial primeiro contato, a tentativa é por telefone. Nós temos junto do nosso CRM um VoIP de ligação integrado, onde que o nosso comercial não precisa nem discar, não precisa nem pegar celular. Chegou o lead novo para ele, ele só clica em ligar automaticamente com o headset e já vai falar com o aluno. Ele tem bina dinâmica, então ele vai ligar para qualquer estado com o DDD do estado, enfim. Né? Então tem uma facilidade no nosso time comercial. Não atendeu, o nosso foco a gente sempre coloca, mas aí acho que até tem alguém para falar melhor depois sobre atendimento do WhatsApp, né? O Igor que está aí. Mas quando a pessoa não atende, a gente registra no CRM que teve a tentativa, mas na sequência a gente manda, de fato, o contato via WhatsApp e perguntando para ele qual o melhor canal para a gente se comunicar, seja por texto, por áudio. Né? Então, a gente usa todas as ferramentas. Todos os primeiros contatos são feitos por humanos? Tu não utiliza nenhum tipo de inteligência artificial ou algum robô? De momento, não. Eu entendo que, às vezes, para aquecer base, a gente está fazendo alguns testes também, tá? Mas, hoje, como a gente entrega
e hoje cada vez está mais difícil a aquisição de lead. Não é hoje mais tão simples. Se eu querer robotizar muito, na minha visão, e aqui acho que não tem certo e errado, mas é o que eu acredito, pessoas compram de pessoas. E quando a gente fala de educação, a pessoa quer ingressar no ensino superior porque ela quer mudar de vida na maioria das vezes, quer um reconhecimento maior, enfim. Então, e hoje já fiz esse teste, tá? Se eu provoco meu time comercial, manda mensagem para os outros players e vê como vai ser o atendimento. A gente tem muito atendimento robotizado, que o primeiro contato é robô, enfim. E às vezes tem pessoas que não vão engajar com isso. Como tem pessoas que são muito objetivas. Eu falo isso, eu defendo isso, mas eu sou objetivo. Talvez eu preferiria ser atendido por um bot. Mas quando a gente não sabe como é que o nosso futuro cliente, que o nosso candidato quer receber essa informação, eu imagino que o contato humanizado, a ligação principalmente, são depois o WhatsApp, ele acaba sendo fundamental. É o que eu acredito. Mas, como eu falei, aqui não tem certo ou errado, né? Entendi, obrigada. Nada. Então, pessoal, com dados, vocês vão ter mais segurança e confiança para onde vocês querem ir. E, por último, como uma recomendação, quem ainda não investe no digital ou quem já investe, tenho 4 termos que vocês precisam se familiarizar cada vez mais, que é LTV. LTV, então, é Lifetime Value, que é o quanto de dinheiro o teu cliente vai deixar no longo da vida. Então, por exemplo, se o teu ticket médio é R$70 e o teu aluno fica, em média, 10 meses com você, ele vai deixar R$700 para você, correto? Você tendo essa informação, você consegue saber até quanto você pode pagar para adquirir aquele aluno, que vem o CAC, custo de aquisição do cliente. Então, você tendo essa balança e conseguindo olhar para isso, você consegue, obviamente, mensurar quanto você vai investir para captar X alunos. Se você tem, obviamente, isso aí metrificado no teu polo. E, realmente, pessoal, quem ainda não faz é um pouco difícil, mas tem alguns métodos de conseguir saber. Obviamente, você começou a investir no tráfego pago, marketing digital, CPL, custo por lead, né? Ou às vezes tem o CPC, custo por clique também. Então, é o que você vai pagar por lead. Vocês viram que o meu está em R$13, basicamente. Mas a gente tem, às vezes, testes que a gente faz que o lead sai mais caro, tem vezes que sai mais barato. Então, como eu falei, o marketing é muito erros e acertos, muitos testes. Só o último aqui, que é o ROI, que é o nosso retorno sobre investimento. Se eu invisto R$1.000 e eu tenho no meu LTV R$10.000, está me pagando, está voltando dinheiro para o meu bolso. Então, ele é um ROI positivo, eu continuo investindo. Se não é, eu paro de investir, né? Outra pergunta lá? Andrei, boa tarde. André Cavalcante aqui. Fala, André, tudo bem? Tudo jóia. LTV, cara, eu queria saber como exatamente você consegue a formulazinha para calcular o LTV dos seus polos ou de algum outro parceiro que você trabalha internamente. Eu tenho dificuldade para encontrar esse indicador, tentei garimpar isso com as instituições que eu trabalho e ninguém das próprias instituições consegue fornecer essa informação. Então, é um desafio constante. Por eu ter um time de inteligência interno na agência, né, eu tenho um profissional lá, o Nilvo, que ele fez algumas análises para mim, ou seja, pegou toda a minha base de captação de anos atrás e a gente foi trazendo por cohort, é um termo talvez que ninguém vai conhecer talvez, mas é olhar para ciclos de vendas, né, e em cima disso a gente conseguiu trazer o tempo médio que aquele aluno permanecia. A gente sabe se hoje eu capto 1.000, depois já do primeiro 6 meses, 20%, 30% já evade. A gente sabe que o EAD, a evasão, é um problema, né? Então, a gente tem hoje como tempo médio, nos meus polos, de 8 a 10 meses, dependendo do curso, dependendo daí de se é híbrido, não é, enfim, tem curso que tem um engajamento mais alto. Então, a licenciatura, a gente tem um engajamento mais alto, um LTV maior, mas isso realmente é complicado. Pedir já para a sede alguns dados é difícil, realmente às vezes não acabo não tendo, né? Então, aí foi um esforço do meu time interno conseguir trazer esse número para mim, baseado no portal, nas minhas bases de dados, assim por diante. Mas isso para cliente, a gente tem algumas faculdades só que conseguem ter essa visão. Mas realmente a grande maioria não consegue ter, né? Show? E pessoal, então, para finalizar aqui, meu muito obrigado para vocês. Aqui está um QR Code que vai para o meu Linktree, ali vai ter todos os meus dados. Também vai ter uma agenda do Google que vocês podem quiser marcar uma reunião comigo, será uma honra a gente poder conversar e debater um pouquinho sobre os desafios e dificuldades que vocês vêm enfrentando no polo de vocês. E finalizar que conhecimento só é conhecimento quando a gente muda o nosso comportamento. Muito obrigado.